Muito bom dia a todos. Bom dia, quase boa tarde, né? Porque hoje eu tô bem atrasadinha, eu sei. Vida de mãe, né, gente? Vida de mãe, as mães que sabem. Enfim, um ótimo domingo para todos vocês. Bora bater bola rapidinho para falar sobre como vai ser a nossa semana hoje? Então tá. Botei aqui para vocês o gráfico do Ibovespa. Meu gráfico tá um pouquinho diferente, né? O Clinton tava me zoando tanto que meu gráfico parecia meio doidão. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou mudar aqui o layout, tem que agradar todo mundo, né? Tá tudo certo, tá em paz. Coloquei aqui algumas linhas importante de mencionar, tá? Antes com vocês. Essa primeira linha aqui era o antigo topo histórico que a gente teve do Ibovespa antes do rompimento da última vez, né? Que foi em dezembro de 2023. Isso que eu já vou tirar, não nos interessa mais. Esse amarelo era o nosso último topo histórico, que foi aqui final do ano passado, e finalmente rompemos, máximo histórico, saiu notícia aí de todo mundo, que mesmo que tenha sido só um toquinho, né, no final acabou que realmente rompeu, o que acabou me pegando de surpresa, viu? Muito diferente do que eu estava imaginando da análise da semana passada, porque eu tinha imaginado o seguinte: nós havíamos rompido essa região de liquidez, que tinha muito dinheiro. Isso aqui era um. Ai, não abri meu Pontifex. Peraí, um segundinho. Isso aqui eu tinha comentado com vocês, né? Que era aquele ombro, cabeça, ombro de livro, né? E que de fato rompeu e continuou indo. Eu estava numa expectativa que ele ia romper para pegar todo mundo aqui na contramão, depois da manipulação para a gente poder vender. Não foi o que aconteceu, continuou indo embora. Lá para meio da semana, eu já estava imaginando, porque ninguém estava muito animado com o Ibovespa. Então, assim, a gente só consegue ver o topo, de fato, é quando a gente vê os ânimos em êxtase, sabe? Quando na época do halving do Bitcoin, a gente viu todo mundo falando que era 100 mil e que era para comprar, que você ia ficar de fora e tudo mais. É quando isso acontece que a gente consegue ver o topo. E de fato ninguém estava nem aí para paçoca. Até porque o pessoal está bem preocupado com o mercado lá fora vai reagir agora nas próximas decisões do Fed, né? Mas enfim. Então, agora o que a gente está vendo? A projeção daquele oco, né? A gente tinha comentado na semana passada, que era em torno aqui de 140 a 941. Não sei se vai lá. Não vou falar acredito que não vá, mas eu não sei se vai lá. A minha expectativa seria que ele não atingisse o 100%. Eu tenho um possível ponto de parada aqui em 138,737, e esse ponto é minha referência pelo gráfico dolarizado do Ibovespa, tá? Pelo gráfico dolarizado Ibovespa, aqui seria um ponto de parada. Não é porque tocou aqui que eu vou sair vendendo, mas ali seria um ponto de parada, e se tiver algum sinal de venda, eu estarei vendendo, tá? O que seria outra coisa que poderia acontecer? Outra alternativa que a gente poderia trabalhar, tá? Rompemos aqui esse topo, fez um sinal, uma estrela cadente, muita gente vai estar tentando vender essa estrela cadente aqui. Nós não vamos vender um sinal simplesmente porque, uma estrela cadente em cima de um topo, porque isso aqui não é um fake out, né? O tempo gráfico do diário, pelo Ibovespa, ele não é um tempo gráfico que está 100% de venda. Então, o sinal gráfico de uma estrela cadente, para a gente que seria o fake out, não é operável. A gente tem que ficar de fora desse movimento, esperando que seja rompida essa máxima aqui, e aí quando romper essa máxima, a gente poderia esperar uma manipulação. Isso eu estou falando pela referência do diário. É sempre importante tomar como referência qual o gráfico principal que eu quero estar trabalhando. Se eu acredito que, às vezes, num tempo gráfico menor poderia me soar uma venda, então eu voltaria o tempo gráfico para os 60 minutos. E aí, nos 60 minutos, o que a gente encontraria aqui? A gente encontraria a lateralização que o gráfico estava trabalhando desde 15 de agosto, né? Que foi 15 de agosto foi quinta, né? Isso. Então, essa lateralização aqui, ela teria como única função nos dizer se isso aqui seria uma base para reacumulação, para poder romper para cima, ou se isso aqui seria já uma base de distribuição, e aí todos os market makers, todo mundo estaria desovando a posição aqui, porque agora que chegou no topo, não tem mais nada para fazer. Então, agora seria rumo a esperar um próximo suporte para a gente poder comprar. Deixa eu só desligar esse ar aqui, que tá frio pra caramba. Então, nos 60 minutos, eu não tenho nenhum indício ainda que eu poderia estar vendendo, tá? Não tenho.
O que eu poderia estar olhando somente para uns 60 minutos? Cara, eu tenho uma formação de um key level aqui. Uma formação de um key level aqui. Poderia, por um acaso, Ariane, supor que o key level já seria aqui nessa posição, e aí fechou abaixo, se ele fechar acima, eu operar isso? Depende. Depende se eu vou ter alvo para 2 para 1. Depende onde o candle aqui dos 60 minutos fecharia acima, aqui, para que eu pudesse operar a manipulação do key level. Seria interessante, sim, se eu tiver o espaço até 2 para 1 aqui, porque o meu risco estaria aqui, tá? Se eu não tiver esse espaço, eu não vou operar. Não vou operar, vou ficar de fora, vou esperar e tá tudo bem, tá tudo em paz. Aí, quero muito operar, Ariane, pelo amor de Deus, vamos achar uma operação. Vamos descer por 15 minutos, tá? Mais um tempo gráfico de referência nossa. O que a gente poderia estar olhando aqui? Vou tirar já isso aqui para não atrapalhar a gente já entendeu o que era o movimento. Isso aqui, deixa eu marcar bonitinho aqui, nos maiores toques, aqui. Isso aqui seria minha referência do vendedor, beleza? Isso aqui seria a minha manipulação em cima da minha linha de referência, certo? E isso aqui, este toque, foi a defesa do médio do meu vendedor do Ibovespa em 15 minutos. O que esse cara foi capaz de fazer? De quebrar o que level aqui. Agora, o que eu tenho que aguardar o Ibovespa fazer, tá? Eu tenho que ver se primeiro ele atingiu já os 50%. Não atingiu. Então, eu só posso falar que o 15 minutos completamente perdeu o key level se ele alcançar 133, 736. Quando ele conseguir alcançar esse ponto, o que eu poderia pensar em fazer? Duas coisas. Se eu quero muito vender, eu tenho que esperar ele voltar para essa região aqui do key level, ou às vezes aqui seria um ponto bem interessante, tá? Esse displacement aqui. Seria bem interessante para a gente atuar. Aí eu marcaria os 50%. Seria aqui em torno de 134. Nossa, é isso que foi ruim. Peço desculpas, eu vou mudar depois o meu gráfico. Eu tenho que mudar todas as minhas marcações aqui, porque fica um número esquisito. Olha como fica ruim de ver, né? 134, 233. Então, seria os 50% dessa venda. Meu stop teria que estar aqui, tá? Lembrando que não é o mais inteligente a se fazer, porque todos os outros tempos gráficos do Ibovespa estão para cima. Então, o único carinha que está falando aqui que existe venda é o 15 minutos, por enquanto, certo? E somente se ele atingir isso aqui. Se eu estou do lado dos outros compradores, dos outros players, dos outros tempos gráficos, o que eu, uma pessoa que prefiro ser mais conservadora e parar de ficar tentando achar topo, faria? Eu pegaria a minha última referência da pernada. Qual que é a minha última referência? Essa daqui. Certo? Então, eu esperaria chegar abaixo de 50%, que é a minha região de desconto. Onde eu poderia estar procurando um ponto de atuação? Eu já estou num primeiro ponto de parada aqui, que é esse doji de 15 minutos, tá? Aí, para isso, eu gostaria de ver, pelo menos um tempo gráfico menor, o meu IFR abaixo de 30. Não tá muito bem, tá? Tá meio xoxo aqui. Eu gostaria que ele caísse mais. Talvez até se ele manipulasse, perdesse essa região de fundo aqui, tá? 133,840. Eu gostaria que ele fizesse isso para a gente poder pensar numa manipulação de 5 minutos para poder comprar e aí tentar voltar para essas regiões aqui, certo? Por que eu estou mostrando tudo isso no Ibovespa? Porque ele é sempre a minha referência principal. Depois eu parto para o índice futuro. Para o índice futuro, pegando o gráfico do Winfoot, eu tenho que sim, o input ele continua em tendência de baixa, tá? Se eu pudesse olhar para o índice futuro semanal, eu poderia estar buscando por uma venda onde traçaria aqui de 0 a 100, esperaria entrar aqui na região de 79% para eu poder buscar por uma venda. Pode ser que quando isso aconteça, seja quando o Ibovespa de fato poderia chegar naqueles níveis que eu comentei mais cedo aqui de 138. É um ponto a se atentar. De toda forma, como o Ibovespa está contra o movimento do índice futuro, eu vou pegar sempre como referência o Ibovespa.
Posso ficar de fora de uma venda extraordinária? Posso, beleza, tá tudo bem, tudo em paz. Eu preciso que os gráficos estejam 100% alinhados para que eu possa operar alguma coisa, tá? Um ponto importante aqui. Se a gente for olhar o semanal, a gente consegue ver isso aqui, ó. Eu já estou no mesmo nível de preço do último topo e o MACD está desacelerando. Então, o que eu precisaria que acontecesse? Um tique abaixo, a perda dessa semana poderia me acionar, sim, uma possível venda no semanal de Bovespa, e a gente já consegue enxergar que pelo MACD, esse último fundo poderia ser testado, quiçá rompido, tá bom? E aí, tudo iria de acordo com a minha análise, porque aí a gente perdendo esse ponto, a gente vem para essa região aqui, que seria a região da gente poder montar uma carteira de médio e longo prazo, tá? Eu tenho muito interesse nessa região. Mas só voltando para o índice futuro aqui, o que está acontecendo também? Aqui a gente tem. Opa, aqui. Eu tenho este topo aqui e o preço subindo aqui. E eu tenho esse topo no MACD aqui e o preço já mais baixo, com uma divergência, tá? Então, se eu tiver um candle mais baixo aqui no diário, que isso aqui poderia acionar uma divergência no diário. Não é uma divergência perfeita, porque o linha não acompanha o histograma, então seria um risco muito alto. Você não teria a probabilidade trabalhando ao seu favor, porque o tempo gráfico do diário já está de alta, tá bom? Note que ele não perdeu, são fundos mais altos, topos mais altos, uma tendência clara de alta, tá bom? Se eu for entrar também para uns 60 minutos, o que eu poderia estar visualizando aqui? A construção da mesma base que a gente teve lá no Ibovespa, só que em contrapartida, olha o que já está acontecendo aqui, ó. Deixa eu marcar certinho aqui o meu key level. Se bem que ele já manipulou aqui, poderia marcar aqui, tá? Fechou abaixo da região, fechando acima, os 60 minutos acionando isso aqui, ele teria o potencial para ir correndo aqui. Então, ficar muito ligado como é que vai ser a abertura na segunda-feira, porque se ele acionar esse trade aqui, o stop da pessoa estaria aqui embaixo e o alvo dela teria potencial até pagar 3-1, até 137, topo anterior. Tá? Eu gosto muito dessa ideia aqui. Se a gente for olhar o 15 minutos, o 15 minutos está em cima daquele doji que o Ibovespa fez também, bem aqui. Quase chegou a perdê-lo. Inclusive, eu acredito que nos 5 minutos ele já estava num ponto bacana também. Ó. Aí, 5 minutos eu já tinha chegado aqui. Que eu precisaria que ele voltasse aqui, tá? Para ficar mais bonita a minha entrada, ele teria que voltar aqui e ficar perdido. Aqui, nos 5 minutos, a gente já tem a divergência, tá bom? Preço mais baixo aqui no gráfico, nos preços, e aqui o histograma subindo. Só que ainda não fico muito feliz, não. Para que fosse a compra mais bonita do mundo, sendo bem sincera, precisava perder isso aqui. Porque ele perdendo isso aqui, aí ele consegue manipular esse último doji dos 15 minutos, bem aqui em cima, ó. Aí ele vai conseguir trazer o IFR aqui para baixo. Então, mudança de planos, tá? Não vou comprar se romper os 60 minutos. Mas caso ele perca isso daqui, fecha abaixo aqui nos 5 minutos, abaixo desse doji, fechando acima aqui, já seria a minha primeira compra do dia para tentar voltar com o preço lá para cima, tá? Se perder essa região aqui, onde seria a minha próxima possível compra, Ariane? Aí eu poderia estar trazendo isso aqui para cá. E aqui seria a região da minha próxima compra, 135.820 até 135.830, tudo com a expectativa de tentar levar o movimento ali para cima novamente, tá? Lembrando que eu gosto que esteja alinhado o MACD e o FR, beleza? É isso que temos para o índice. Dólar, em contrapartida, nossa, não, até que eu tô achando que eu tava enrolando bastante vocês, mas até que eu não tô tão enrolada não. Dólar em contrapartida, isso aqui a gente já falou na última vez, né, que é o semanal, ele rompeu o que level aqui, rompeu o primeiro boss, então o semanal tá 100% de alta, blá, 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 nenhuma novidade aqui até o momento.
Agora, o que é um ponto interessante aqui? Tô tentando pegar o dólar, sempre caiu, comprou, tá? Mas tem que ser o ponto mais importante possível. A gente está em cima da referência do semanal aqui, abaixo dos 50%, então é um ponto de desconto para mim. No diário, a gente já conseguia prever, inclusive, eu não sei se eu falei com vocês na semana passada, mas a gente já imaginava justamente que era preço mais alto aqui, o MACD caindo aqui, com esse MACD tão forte aqui, mais forte do que esse último fundo, a gente já esperava que o movimento viesse testar justamente essa última região. Pode ser que aqui foi o fundo do dólar, tá? Eu queria, bem verdade, que ele tivesse caído mais próximo aqui dessa região dos 5.420, 5.415, para que eu pudesse tomar a operação de swing. Inclusive, se ele vier na semana que vem, aqui seria um possível ponto de compra do swing. Meu stop teria que estar aqui abaixo de 394, tá? Para tentar levar de volta o dólar lá para cima, tá? Lembrando que tudo isso aqui, as compras que eu fizer, eu tenho que saber que aqui é um potencial ponto de parada do preço, esse último order block, e eu tenho que saber também que aí eu tenho, vou ter que ser o tempo gráfico, peraí. Aqui, mais fácil de eu marcar para vocês. Então aqui seria um ponto de parada do preço e aqui seria um ponto de parada do preço, porque seria justamente a possível defesa do médio do player vendedor, tá? Então, tudo que eu for comprar dólar, ou se você já está comprado dólar, fique muito atento a essas duas regiões. Depois vocês colocam no comentário se vocês gostaram desse tipo das cores do gráfico, não? Não sei se estou amando, não, tá? Enfim. Aqui a gente consegue ver nos 60 minutos que a gente está formando uma base. O que seria o mais interessante do mundo? Seria justamente a gente perder essa última região aqui, manipular, e aí, meus caros, se começar a segurar o preço aqui, eu estarei montando a minha posição, porque se ele fizer essa manipulação aqui, aí quer dizer que ele manipulou embaixo, ele vai romper fundo, ele vai romper topo, e aí ele vai ter expectativa de voltar para cá. Isso, se ele acontecer tudo isso, viria muito a casar com o que a gente está esperando do índice, né? Porque a gente esperaria que no diário, se ele perder essa mínima aqui, muita gente vai estar vendendo, e aí justamente vai ser a mínima que a gente está esperando aqui que aconteça. Aí muita gente sai vendendo, a gente faz o quê? A gente faz um movimento contrário para tentar comprar ele, e aí quando vier aqui romper esse último, a máxima, né? Se ele fizer um movimento de reversão, a gente venderia. E aí a gente torceria para acontecer tudo ao mesmo tempo com o dólar. Tudo ao mesmo tempo com o dólar. Então, no dólar seria interessante botar muita gente na compra aqui já direto, depois ele cai, perde essas mínimas, a gente compra aqui para poder seguir com o movimento durante toda a semana. Não sei se ficou muito complexo explicar tudo isso para vocês. Se vocês ficaram com dúvidas, a gente pode retomar mais na semana que vem, tá? Mas é tentando explorar um pouco mais essa correlação dos dois movimentos que poderia estar acontecendo por aí. Agora, falando sobre US 500, trazer para cá. A gente atingiu a nossa expectativa do movimento na semana passada, tá? Então, o trade está encerrado. Agora, o que a gente poderia analisar? Tem duas coisas possíveis que o preço poderia fazer, né? Depois que ele já desencarregou tudo isso aqui, eu já sei que existe realmente um vendedor do semanal, e esse vendedor do semanal, ele poderia, né, agir bem aqui, numa manipulação aqui em cima, tá? Eu espero que aconteça manipulação, porque se daqui ele começar a cair, eu vou ficar de fora do movimento, pelo menos no diário, tá? Então, eu gostaria que acontecesse realmente fechando abaixo, fechando acima, fechando abaixo, num tempo gráfico menor no Spring duplo. Ficou confuso, né? Então, vou explicar aqui no diário primeiro, depois a gente desce pro tempo gráfico, tá? Fechando assim, aqui colocaria a primeira galera na venda, e aí quando romper isso aqui novamente, a gente estaria olhando para o Spring duplo. Então, ele fecharia novamente aqui em cima, depois ele fecha embaixo, e aqui estarei vendendo junto com vocês. Por que eu não quero vender já no Spring Simples aqui embaixo? Porque o movimento foi em V. Eu falei disso na semana passada, quando aconteceu no índice futuro, né? Quando é um movimento em V, isso aqui foi um fake choque, e a expectativa do movimento seria liquidação externa aqui.
tá? Então, o movimento ele tem essa expectativa de poder romper aquilo ali e consumir toda a liquidez externa. Então, só seria seguro eu fazer essa venda aqui num spring duplo, não no spring simples, porque aí eu não quero ter um stop tão à toa assim, tá? Se acontecer um spring simples aqui e ele começar a cair, beleza, tá tudo bem. Aí eu pego uma entrada de confirmação no tempo gráfico menor. Aí para isso eu teria que entrar justamente num 60 minutos, por exemplo. E aí eu esperaria acontecer toda a manipulação. Nos 60 minutos, se ele perder a região aqui, cair, fizer esse movimento aqui, ó, aí eu esperaria ele retornar até essa região, e aí aqui sim eu poderia vendê-lo, tá? Aqui, nessa região. Com o meu stop um pouco mais curto e a confirmação do movimento já para eu tentar trazer de volta para cá. Beleza? Então é isso que eu desenho para US 500. Enquanto ele não fizer o spring duplo de diário, ou enquanto ele não fizer uma perda de um key level do tempo gráfico menor, eu não tenho nada a fazer a não ser esperar a liquidação externa aqui do movimento, dado que isso aqui poderia ter sido um fake shock. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Mais tarde também tem um vídeo do Clinton falando sobre criptomoedas e Forex. Acompanhem aqui. Para quem não segue ainda no Instagram, esse é meu @, Ariane Oliveira. Sigam o Clinton também, @Clinton Oliveira. E entre no nosso grupo de Telegram, que a gente fala muito mais sobre os movimentos que possam acontecer por aqui. Beleza? Um grande beijo. Até semana que vem e até mais.